Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Estamos aqui para mais uma palavra de fé, para mais uma palavra de Deus. Tenho certeza que o Senhor vai falar com você de uma forma poderosa, porque Ele é maravilhoso. Todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, estamos aqui ao vivo com uma palavra de Deus, uma palavra de fé para o seu coração. Queridos irmãos, já quero pedir a todos vocês para deixarem aquele like abençoado e estarem também compartilhando essa palavra nos grupos que você faz parte, envie para os seus familiares, para os seus amigos, para que todos possam ouvir a maravilhosa palavra de Deus. Você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreva no canal, aí embaixo está o nome inscrever-se. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e seja muito bem-vindo para esse momento especial da palavra de fé. Seja muito bem-vindo a este canal. Esse é o nosso canal oficial, Davi Miranda. E nós estamos aqui juntos, trazendo uma palavra de Deus, unidos, juntos, com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, que é de ouvir a poderosa palavra de Deus. Queridos irmãos, eu quero meditar com vocês hoje na primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo de número 15. Nós vamos estar meditando na poderosa palavra de Deus, a partir do versículo de número 52. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 52 a seguir. Diz assim: No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Queridos irmãos, essa é a primeira carta que Paulo escreve à igreja que estava em Corinto. Para aqueles que conhecem a história da cidade de Corinto, os irmãos sabem muito bem que Corinto era uma cidade gentílica. E esta cidade era uma cidade bastante movimentada, era uma cidade onde havia muitas pessoas que vinham de fora para aquela cidade, era uma cidade próspera. Nesse tempo de Paulo, Corinto era uma cidade muito importante. E a história nos diz que Corinto era uma cidade onde havia muitas pessoas que não serviam ao Senhor. Eram pessoas que não conheciam ao Senhor. Eram pessoas que serviam outros deuses. A história nos diz que em Corinto havia uma estátua da famosa deusa Diana. Diana ou Afrodite, conhecida como a deusa do amor. E a história diz que esta deusa, chamada Diana, ela tinha 1000 sacerdotisas ao seu serviço. Eram mulheres que tinham as suas cabeças raspadas e que
serviam essa deusa, cultuavam essa deusa através de práticas, fazendo relações sexuais, né? Coisas horríveis, coisas imundas aconteciam na cidade de Corinto, através da adoração a essa deusa chamada Diana. Então, a promiscuidade, né? A promiscuidade, o pecado, a imoralidade sexual era muito grande na cidade de Corinto. E o apóstolo Paulo, ele chega nessa cidade durante uma das suas viagens missionárias. Se não me engano, foi na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele chega na cidade de Corinto para pregar a poderosa palavra de Deus. E pregando a palavra de Deus nessa cidade, algumas pessoas começam a se converter ao Senhor Jesus. Eu costumo dizer que aonde o evangelho chega, aonde a palavra de Deus chega, há libertação, há transformação, vidas são transformadas, vidas são libertas pelo poder da palavra. E Paulo chegou ali pregando a palavra e muitas pessoas começaram a se converter ao Senhor. Logo, se forma ali um grupo de pessoas, um grupo seleto de servos de Deus, se formam ali naquela cidade e esta igreja se torna uma igreja abençoada. A igreja de Corinto se torna uma igreja espiritual, uma igreja cheia do poder de Deus. De acordo com os historiadores, de acordo até mesmo a Bíblia, nós iremos perceber que em Corinto havia ali muitas manifestações dos dons espirituais. E nós sabemos que Corinto era a igreja de Corinto era uma igreja onde possuía os 9 dons espirituais, ou seja, era uma igreja habilitada, era uma igreja que tinha a atuação dos dons de Deus, né? O Espírito de Deus trabalhava de uma forma muito especial na igreja de Corinto. Porém, como sempre acontece, infelizmente, a igreja de Corinto começou a passar por algumas dificuldades. A história nos diz que a igreja de Corinto começou a se tornar uma igreja desorganizada. Os cultos começaram a se tornar uns cultos desorganizados, bagunçados. E Paulo, quando escreve para essa igreja, ele chama a atenção dos irmãos para se organizarem, para servirem a Deus com ordem e decência, pois ali havia muitos profetas e todos estavam profetizando ao mesmo tempo. Ninguém entendia nada nos cultos. Isso está acontecendo muito nos nossos dias em algumas igrejas que estão completamente descontroladas, que não há uma organização, que não há uma ordem, que não existe decência. E na igreja de Corinto estava acontecendo isso. Também a história nos diz que a igreja de Corinto estava dividida, os irmãos estavam brigando entre si, havia grupos dentro dessa igreja. Havia um grupo que dizia ser de Paulo, havia outro grupo que dizia ser de Apolo, havia outro grupo que dizia ser de Cefas, e havia outro grupo que dizia ser de Cristo. Então a igreja estava uma bagunça, não havia respeito para com as lideranças, não havia mais uma unidade, a igreja estava vivendo um momento muito difícil, partidarismo estava havendo dentro da igreja de Corinto. Por isso, o apóstolo Paulo escreve para os irmãos de Corinto, chamando a atenção deles para voltarem a serem espirituais, e a servirem a Deus com temor, com tremor e com santidade, pois a igreja estava perdendo a santidade, o temor para com o Senhor. Eles haviam se tornado carnais. No capítulo 3 aqui dessa primeira carta, o apóstolo Paulo chama os irmãos de carnais, dizendo que eles eram carnais e que não eram mais espirituais e que eles deveriam voltar a serem espirituais novamente. Essa primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto é uma carta disciplinar. É ele disciplinando a igreja, corrigindo a igreja, chamando a atenção dos irmãos, né, com respeito
às coisas de Deus, à palavra de Deus, com respeito a Deus e a sua obra. Perceba, meus queridos irmãos, no capítulo de número 15, onde nós acabamos, em alguns minutos atrás, fizemos a leitura da palavra de Deus, nós iremos perceber que na igreja de Corinto, os irmãos estavam tão desapercebidos que eles não estavam muito se importando com a volta de Cristo, né? Com o retorno de Cristo. Eles estavam tão envolvidos em coisas que não agradaram ao Senhor que haviam se esquecido disso. E o apóstolo Paulo, então, começa a contar para eles sobre um mistério do que irá acontecer com a igreja do Senhor. Um mistério sobre o que irá acontecer com o povo de Deus. Então, aqui no capítulo de número 15, versículo de número 51, ele diz assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui ele começa a falar sobre um mistério, o mistério da transformação, do que irá acontecer na vida daqueles que morreram em Cristo Jesus, daqueles que estão esperando a vinda do Senhor. Então ele começa a contar esse mistério e no versículo de número 52 ele diz: num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então aqui ele começa a falar sobre a ressurreição dos mortos e sobre o que irá acontecer com eles. Ele diz que haverá uma transformação. O corpo corruptível irá se revestir da incorruptibilidade. Ele está falando de uma transformação, de um mistério que acontecerá com aqueles que morreram em Cristo Jesus. Aqui, o apóstolo Paulo está chamando a atenção da igreja de Corinto sobre a vinda do Senhor, sobre o que acontecerá no retorno de Cristo. Essa é uma palavra de despertamento. Aqui está uma palavra onde o apóstolo Paulo, ele se preocupa tanto com a igreja de Corinto, ele está preocupado, mas tanto com esta igreja, que ele então chama a atenção dos irmãos com respeito àquilo que irá acontecer no meio da igreja. Porque às vezes existem muitas pessoas que se esquecem, existem muitos irmãos que acabam se esquecendo que Jesus virá, que Jesus vai arrebatar a sua igreja, que haverá a ressurreição dos mortos, que haverá um mistério no meio do povo de Deus. E tem muitos cristãos, meus irmãos, que se esquecem disto. E por se esquecer dessas coisas, existem muitos que estão pecando, desagradando a Deus, fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Existem muitos cristãos que estão mudando. Existem muitos que não têm mais temor a Deus e a sua palavra. Existem muitos que estão perdendo a essência, a identidade de verdadeiros servos de Deus. Existem muitos cristãos que já não oram como oravam antes, já não se santificam como se santificavam antes, já não vigiam, já não estão mais vigiando como vigiavam antes, já não estão mais fazendo a vontade de Deus como faziam antes. Estão desapercebidos no meio deste mundo aonde o pecado tem se alastrado sobre a face da terra, aonde os sinais têm se intensificado ainda mais, os sinais da volta e do retorno de Cristo têm se intensificado muito, mas muito mais. Nós vemos os sinais da vinda do Senhor Jesus. O mundo jaz no maligno, o mundo está terrível, o povo não quer mais saber de buscar a Deus, de temer a Deus, o povo não quer mais saber de estar na presença de Deus. Então o mundo está indo de mal a pior, o sistema está terrível, muitos irmãos
envolvidos com as coisas deste mundo, desta terra, se preocupando com as coisas terrenas, se preocupando com as coisas desta vida. Muitos vivendo uma vida aí de entretenimento, envolvidos, apegados tanto à internet e a essas coisas que nós temos nos dias atuais. Então, muitos têm deixado de buscar a presença de Deus. E Paulo aqui chama a atenção dos irmãos porque eles estavam fazendo coisas que não agradaram ao Senhor. E Paulo aqui escreve essa primeira carta para chamar a atenção deles a voltarem a serem espirituais, a voltarem a serem servos de Deus, tementes ao Senhor como antes. Então aqui ele fala sobre o que irá acontecer na vinda do Senhor Jesus. A primeira coisa que vai acontecer é que os mortos vão ressuscitar primeiro e eles terão seus corpos transformados. Este corpo corruptível que nós temos hoje, ele vai se revestir da incorruptibilidade, ou seja, nós vamos receber um corpo semelhante ao corpo de Cristo. O nosso corpo será um corpo glorificado, será um corpo incorruptível. Paulo continua dizendo o seguinte, no versículo de número 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Hoje, meus amados irmãos, nós temos um corpo mortal, nós temos um corpo corruptível, mas no dia do arrebatamento da igreja, no dia em que a trombeta soar, a Bíblia diz que os corpos dos servos de Deus, os corpos daqueles que estiveram na presença de Deus e que serviram ao Senhor, aleluia, até o fim das suas vidas, esses terão um corpo transformado. Esse corpo mortal vai se revestir de uma imortalidade extraordinária. Aquilo que é mortal vai se revestir, a Bíblia diz, da imortalidade. Hoje nós temos um corpo que é mortal, mas nós iremos receber um corpo imortal, um corpo que não morre mais, um corpo que não vai mais sofrer danos, será um corpo transformado, um corpo glorificado. Quantos aqui podem glorificar e exaltar o nome do Senhor? Amém? Oh, glória a Deus! Quantos estão felizes com esta palavra? Vai glorificando ao Senhor aí, crente. Vai adorando o nome do Senhor aí. Então nós percebemos aqui que Paulo, ele continua aqui no versículo de número 54 dizendo: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou seja, a morte não vai ter mais poder. A morte vai perder o poder contra os servos de Deus, porque nós vamos receber um corpo incorruptível, um corpo imortal, um corpo no qual a morte não vai ter mais poder sobre ele. Por isso que Paulo diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? E onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória, aleluia, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós iremos receber um corpo glorificado, incorruptível, imortal, e a morte não vai ter mais poder contra esse corpo. O corpo que nós iremos receber será um corpo santo, um corpo incorruptível, imortal, um corpo que não morre mais, um corpo que que não sofre mais danos, um corpo santo na presença de Deus. É por isso que a morte não vai ter mais poder, é por isso que a morte vai perder o poder que ela tem sobre os seres humanos. Nós sabemos muito bem que é exatamente por causa do pecado que o ser humano morre. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós morremos por causa do pecado. Esse corpo que nós temos é um corpo corruptível, mas, aleluia, nós iremos receber um corpo incorruptível, ou seja, um corpo que não irá mais pecar, não irá mais errar, um corpo que não sofrerá mais danos, porque será um corpo incorruptível, imortal e um corpo santo na presença de Deus. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo termina com o versículo de número 58, e ele chama a atenção dos irmãos para fazerem a obra de Deus, e ele diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, aqui ele está chamando a nossa atenção para permanecermos firmes na presença de Deus. E eu venho aqui, nesse momento, com essa palavra, para dizer a você, meu irmão e minha irmã, permaneça firme na presença de Deus. Sede firme na presença de Deus. Fica firme na palavra, fica firme na oração, fica firme no jejum, fica firme na evangelização, fique firme na santificação, continue se santificando, continue consagrando a sua vida ao Senhor, continue firme na presença de Deus, continue firme no trabalho de Deus, continue trabalhando para o Senhor, continue evangelizando, continue falando de Jesus, continue ganhando almas para o reino de Deus. Fique firme na presença de Deus. Nós temos que permanecer firmes até o fim, porque Mateus capítulo 24, versículo de número 13, diz que aqueles que perseverarem, até o fim, esses serão salvos. Uma vez o Senhor Deus falou para o profeta Daniel, tu, porém, Daniel, vai até o fim. Então nós temos que permanecer firmes até o fim, porque tem bênção de Deus nos esperando, tem bênçãos da parte do Senhor nos esperando. E Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Nós precisamos ser constantes na presença de Deus. Se você orou hoje, amanhã você vai orar, depois da manhã você vai orar, você vai continuar orando. Seja constante na oração, seja constante na leitura bíblica, seja constante na santificação, seja constante na evangelização, seja constante no trabalho de Deus, na obra de Deus, seja constante na presença de Deus. Amados irmãos, muitas pessoas estão perdendo a constância. Muitas pessoas estão deixando de ser constantes. Ora hoje e amanhã não ora mais. Se santifica, tira períodos para se santificar, depois não se santifica mais. Consagram as suas vidas ao Senhor, depois não consagra mais. Existem pessoas que passam meses, semanas, anos sem consagrar a sua vida ao Senhor. Passa meses, semanas, anos sem, às vezes, se santificar, sem meditar na palavra de Deus, sem fazer a obra de Deus. Tem pessoas que nunca ganhou uma alma para Jesus, nunca falou de Jesus para ninguém, nunca fez nada para Deus. Infelizmente, essas pessoas estão perdendo a bênção de Deus. Então Paulo diz, olha, sede firmes e constantes. E ele termina dizendo, sempre abundantes na obra do Senhor. Nós devemos ser abundantes. Seja abundante, meu irmão. Seja abundante, minha irmã, na presença de Deus. Faça a obra de Deus com abundância. Aleluia. Faça a obra de Deus, porque o Senhor tem preparado coisas grandes para nós. Paulo encerra dizendo, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então aquilo que você faz para Deus não é em vão. Aquilo que você faz para o Senhor não é em vão. Aquilo que você faz para Deus, há uma recompensa. Amém? Glória a Deus. Essa é a poderosa palavra de fé, palavra de Deus para a sua vida. Agora eu quero orar por você nesse momento.
Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero apresentar o teu filho, a tua filha, que ouviu a tua palavra até esse momento, que ouviu essa palavra poderosa, meu Deus. Eu quero pedir a bênção do Senhor sobre essa casa, sobre essa família, sobre esse pai, sobre essa mãe, sobre esse filho, sobre essa filha, sobre, meu Pai, essa parentela, sobre toda esta família. Continue abençoando, prosperando e que os teus servos possam permanecer firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o que eles fazem para o Senhor, meu Deus, não é em vão. Continue abençoando os teus servos que têm estado aqui nos acompanhando, ouvindo a sua palavra. Meu Deus, eu quero orar por aqueles que têm compartilhado essa palavra. Eu quero orar por aqueles que têm, meu Pai, me ajudado a levar essa palavra mais adiante. Obrigado, meu Deus, pela vida desse irmão que tem me ajudado compartilhando essa palavra, que tem me ajudado, meu Deus, divulgando essa palavra, que tem enviado essa mensagem para os seus parentes, que tem compartilhado nos grupos, meu Deus, que tem compartilhado com outras pessoas. Eu te louvo e te exalto pela vida de cada um dos teus filhos que tem nos ajudado a pregar a sua palavra. Meu Deus, continua abençoando o teu povo em o nome de Jesus. Amém, meus queridos irmãos? Muito bem, se Deus falou com você através dessa palavra, você vai deixar aqui embaixo o seu comentário. Comente aqui se se Deus falou com você, né, se você sentiu a presença de Deus, se você foi aí edificado através dessa palavra. Comente aqui embaixo, amém? Compartilhe essa palavra também com outras pessoas. Me ajude a pregar a palavra de Deus, a levar essa palavra adiante. Convide alguém para se inscrever aqui no nosso canal, né? Convide as pessoas para conhecerem o nosso canal, para estarem se inscrevendo nesse canal, que é um canal de bênção, um canal onde nós temos utilizado esse espaço que Deus tem nos dado para pregar a sua poderosa palavra. Então, deixa Deus te usar. Compartilhem, convidem as pessoas, fale desse trabalho e tenho certeza que Deus vai estar te abençoando e te recompensando fazendo isso. Amém, meus queridos irmãos? Muito bem, que Deus continue abençoando cada um de vocês, que o Senhor continue guardando cada um de vocês. Essa é a poderosa palavra de fé e até a próxima segunda-feira, às 8 horas, em ponto, estaremos aqui trazendo mais uma palavra de Deus para o seu coração. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.